Olá, tudo bem? Aqui é Maraísa Silva. Vamos continuar a nossa sequência de vídeos. Hoje estou aqui com a Raquel. Ela vai compartilhar um pouco da história dela. Oi, Raquel, seja muito bem-vinda. Oi, Maraísa, obrigada. Meu nome é Raquel, eu vou fazer 25 anos no mês que vem. Eu moro aqui em Halifax, no Canadá, desde o ano passado e vou estar compartilhando um pouquinho com vocês de como foram esses 25 anos. Tá certo, Raquel. Então, conta pra gente, como que foi, assim, a sua infância? Então, a minha infância foi uma infância muito boa. Eu tive dificuldades na minha infância, mas graças ao destino, ao que seja, eu tive pais muito bons. Meu pai, ele foi criado só pela mãe dele e a minha mãe, ela basicamente se criou e Uhum. nada impediu de que eles fossem bons pais. Então, mesmo quando a nossa família estava passando por alguma situação financeira difícil, as memórias que eu tenho daquele momento eram memórias boas, porque os meus pais, eles conseguiam dar aquela manobrada assim para não afetar tanto as crianças. Uhum. Eu vim de uma família muito, muito humilde. Uhum. Uma das lembranças que eu tenho, que é uma coisa que eu penso, caramba, quanto que aquilo ali era complicado e os meus pais deixaram bem, bem amplo, assim, bem, bem tranquilo para as crianças. Foi que a gente morava numa casa e era aluguel. Chegou uma época que meus pais não conseguiam mais pagar aluguel. E aí a gente mudou para Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, que é um lugar que não é, hoje é uma cidade grande, mas quando a gente foi para o interior de Nova Iguaçu. Então era uma cidadezinha muito pequena, muito pequena. É uma cidade assim, passava vaca na rua. E aí minha mãe tinha família nessa cidade, eles deram uma casa pra gente morar, só que era uma casa muito pequena. Então uma coisa que eu lembro é que os meus pais, eles dormiam na cozinha para deixar que eu e meu irmão a gente tivesse a cama. Mas quando eu era criança eu não tinha noção disso. Para mim meus pais estavam brincando de acampamento na cozinha e eu estava dormindo na cama. Não era nada que eu pensasse, tipo, ah, não, a gente está passando por alguma situação financeira, ou que meu pai não tem dinheiro, minha mãe não tem dinheiro. Era uma coisa que eles deixaram muito tranquilo. Então, a minha infância acabou sendo muito boa, porque os meus pais sempre me deram muito suporte, e eu cresci num lugar muito seguro, que era bem no interior, e com todos os meus primos, e um monte de criança em volta de mim, né? Então, você imagina, minha mãe, ela tem 12 irmãos. Eu devo ter, no mínimo, uns 30 primos por aí. Então era todo mundo aquela criançada ali tocando terror nos adultos, brincando, subindo em árvore, ralando o joelho no chão. E foi muito bom mesmo. Meus pais sempre conseguiram dar um jeitinho de pagar uma escolinha particular que tinham lá, então eu e meu irmão, a gente sempre teve acesso à educação. Meu pai também sempre gostou muito de informática, então depois que as coisas foram melhorando, ele conseguiu comprar um computador. E aí eu lembro que a nossa casa, por ter um computador, era assim, era a casa que todos os primos iam para tudo, porque era onde a gente jogava no computador, onde a gente fazia pesquisa para trabalho da escola, tudo Uhum. assim. Então foi uma coisa que a minha infância foi muito, muito, muito positiva. E quando eu penso com todos os fatores que poderiam dar errados assim no meio do caminho, os meus pais eles levaram isso de forma muito tranquila para as crianças. Não sei como é que foi para eles, porque eu não tinha maturidade para entender naquela época, né? Mas eu imagino que não foi fácil. Uhum. É, realmente. E depois, assim, a sua adolescência, como foi? Eu estudava num colégio pequeno da minha universidade, da minha cidade, e aí quando eu comecei a ir para o ensino médio, eu sempre fui uma boa aluna. Eu queria ir para o Instituto Federal do Rio de Janeiro, porque eu sabia que lá era um colégio muito bom, era gratuito, eu não ia ter que me preocupar com passagem. E a outra opção que eu tinha era um colégio muito, muito, muito ruim. Eu falava para minha mãe, não quero ir para esse colégio porque eu não vou aprender nada. E aí a minha mãe, na época, me colocou num curso preparatório para eu fazer a prova do Instituto Federal. E aí eu passei para fazer o técnico em Química lá. E isso eu falo que foi uma das melhores experiências da minha vida, de longe, porque o Instituto Federal, ele é maravilhoso. Ele é um lugar que você entra com 13, 14 anos, você fica 4 anos lá, então você sai com 18, 19, e é um lugar que ele força um pouquinho as suas barreiras, entendeu? Ele te cutuca para você sair da zona de conforto, porque você entra muito novo, e quando você chega lá, a rotina de estudos é muito pesada e não tem ninguém para te cobrar sobre aquilo ali. Então era muito comum que
você estava no meio da aula e se você quisesse sair, ir lá para os seus 18 anos, ir para o botequim do lado tomar cerveja, dava para fazer. Ninguém ia falar, não, você tem que voltar porque você tem a responsabilidade de passar de período, porque no IFRJ é igual uma faculdade, é semestre, não um ano. E aí eu entrei lá e foi o que eu falo que mudou a minha vida. Quando eu falo que a oportunidade de ter acesso a uma educação de qualidade mudou a minha vida, eu não brinco nem um pouco, porque lá eu tive oportunidade de começar pesquisa, então eu ganhava um trocadinho como Uhum. ajudante dos professores, estavam fazendo as pesquisas deles e tal. Eu ganhei uma bolsa pela Petrobras também para fazer pesquisa sobre derivados de petróleo. Uhum. Além do fato de eu ter aprendido inglês também lá, porque era um nível acadêmico muito alto, inclusive para aula de inglês. Então, assim, eu tinha que fazer algum trabalho, eu não achava conteúdo em português, eu tinha que pegar o meu conteúdo em inglês para ler e me virar. E as aulas de inglês lá eram também bem altas, não era aquela coisa que a gente sempre aprende na escola, vamos aprender como é que é o verbo to be. Você Uhum. aprende todos os anos da escola. Não, eles ensinavam a gente estratégia de leituras, estratégias de listening e tal, então era uma coisa que era muito intensa e que eu passei por isso muito nova. Então, eu ainda tinha muita energia, né, para lidar com um passo daquilo ali, e foi maravilhoso. Também por conta do meu ensino médio técnico no IFRJ, eu consegui um estágio numa empresa de petróleo, e aí, logo em seguida, eu entrei na universidade e fui contratada por essa empresa. Então, assim, se eu não tivesse entrado no IFRJ, se minha mãe não tivesse me colocado naquele cursinho preparatório para eu ter condições de fazer a prova e passar, talvez eu não estaria aqui no Canadá, porque foi o emprego que eu fui efetivada do estágio do IFRJ que garantiu que eu pudesse trabalhar e juntar aquela graninha para poder mudar de país. E aí foi isso. Foi uma adolescência muito boa. Foi um dos melhores períodos da minha vida, um dos períodos que eu mais cresci, que eu realmente tive a responsabilidade de todas as minhas costas. Como eu falei, não tem mãe, não tem pai, não tem inspetor, professor, ninguém que vai cobrar o seu progresso. Então, é muito comum que alunos que deveriam se formar em 4 anos se formem em 7, até eles aprenderem que tem que levar a sério. Mas eu tive uma oportunidade maravilhosa. Foi uma das melhores decisões que eu tomei. E meus primos, hoje, que estão saindo do ensino fundamental, indo para o ensino médio, eu sou a pessoa que fica lá perturbando eles, falando para eles também tentarem alguma coisa, algum lugar que eles possam ter o ensino médio também, o ensino técnico, para dar mais oportunidades, né, para o futuro. E por que o técnico em química? Então, na época, como eu falei, minha família é muito humilde, então eu queria saber de alguma coisa que eu pudesse me formar no ensino médio e logo em seguida eu já ia ter algum lugar para ir para trabalhar. Então, Uhum. exatamente, eu optei por o técnico em química. E aí eu acabei me apaixonando por química e tudo que é relacionado a isso. E depois eu entrei para fazer um curso de química industrial na Rural, que eu acabei largando quando eu vim para cá para fazer o curso de Industrial Engineering na NSC. E aí acabou que foi também um casamento muito perfeito, porque quando eu comecei a trabalhar nessa empresa de óleo, eu entrei como técnica em química e eu fui promovida para assistente da garantia de qualidade. Então, várias coisas que eu acabei aprendendo na marra a fazer, assim, no dia a dia, aprendendo a parte prática de como fazer aquilo ali, eu estou tendo agora todo aquele background teórico na NSC, porque eu acabei indo por um caminho diferente quando eu comecei a trabalhar. E também é uma área que eu gosto muito. Então, é tudo assim, muito conectadinho, né? Sim. São passos que foram um atrás do outro, correndo, correndo, e eu cheguei aqui hoje. Que legal. E quais são seus planos para o futuro? Eu quero muito emigrar aqui para o Canadá, né? Já estou aqui faz um ano, espero que até o ano que vem ou no próximo eu já consiga emigrar. E trabalhar aqui em Nova Scotia como Industrial Engineer, que é o que eu estou me formando ano que vem, na Uhum. NSC, para poder depois partir para aqueles planos maiores, né? Comprar uma casa, viajar um pouco, porque eu quero conhecer mais, essas coisas assim. Que legal, Raquel. Muito bom, né? Assim,
ter essa visão da importância dos jovens já ter essa visão mais global, né, do não ficar, como você disse, assim, já criar a responsabilidade, desde novo, o comprometimento e, olha só, abriu várias portas para você, né? Foi. E é uma coisa que, assim, que eu tenho certeza que fez a diferença na minha vida, porque eu tenho primos, eu tenho um irmão, eu tenho melhores amigos que eles não tiveram oportunidade de entrar nesse mesmo lugar que eu entrei, que foi o Instituto Federal, e tomaram rumos totalmente diferentes, assim, alguns para melhor, outros para pior. Não vou falar necessariamente que a chave do sucesso é você entrar no Instituto Federal, porque não é. Mas foi uma coisa que para mim foi totalmente determinante. Uhum. Muito bom. E você também aí auxilia os estudantes internacionais, né? Como que é esse trabalho? Então, ano passado, quando eu entrei no NSC, eles têm um grupo chamado International Student Ambassadors, que são grupos de alunos internacionais que eles têm o goal de promover engajamento e conectar os alunos, né, para que eles não se sintam largados, assim como uma comunidade bem unida de alunos internacionais. E aí, ano passado, eu entrei como membro, é basicamente um voluntariado, e aí eu entrei e eu gostava bastante, porque assim, eu no IFRJ também já era parte de Grêmio, então assim, eu já tinha alguma experiência com aquilo ali. Então, quando eu entrei pro ISA, que é o International Student Ambassador, foi bem legal, porque aí eu pude fazer bastante atividades e tal. E quando você vem para um novo país, é muito importante que você tenha a oportunidade de fazer alguma coisa e fazer isso no ambiente da NSC, que é um ambiente acadêmico, é muito melhor do que você fazer na vida real, porque é como se fosse uma preparação, né? Ali é um local seguro que você pode cometer seus erros sem julgamento e sem grandes consequências, a não ser você ter que refazer o que você fez antes errado. Mas foi muito legal exatamente por isso, porque eu comecei a conectar mais com as pessoas, a conhecer mais gente, conhecer um pouco mais sobre a NSC, e eu tive uma participação muito ativa no passado. E aí, esse ano, a coordenadora antiga desse programa se formou e eu apliquei para vaga. Falei, vou ver, vai que eles me chamam, né? E aí, chamaram. Aí Uhum. eu entrei, passei para essa vaga de coordenadora agora do ISA Program. E tem sido bem desafiador, assim, porque eu sempre falo isso com todo mundo. Tente tomar o máximo daquilo ali. Pegar o máximo de oportunidades possíveis de que cada situação pode te dar. E a NSC, ela é muito boa nisso. Ela tem vários recursos que as pessoas não utilizam bastante e traz resultados muito positivos. Então, agora, eu estou tendo a oportunidade de gerenciar uma equipe, que é uma coisa que eu nunca fiz na vida e, com certeza, quando eu me formar e colocar no meu currículo que eu já tive essa experiência de coordenação de equipe, vai ser uma coisa que vai pesar entre as pessoas que estão se formando comigo agora. Não que eu não goste deles, eu amo. Mas a partir do momento que se forma, é uma competição. É todo mundo aplicando para vagas de emprego e quem tiver o melhor currículo, quem for mais... Quem atender todos os requisitos vai ser a pessoa selecionada para alguma vaga. E, novamente, a gente tem que tentar optimizar todas as chances que a gente tem. E eu sou aquele tipo de pessoa, eu vejo uma brechinha assim, eu saio entrando. Então foi exatamente isso. Eu vi que tinha uma oportunidade de exercer alguma coisa que eu não tinha experiência num ambiente seguro, eu fui e apliquei e tem sido muito, muito bom. É um pouco complicado, ainda mais agora que começou as aulas, porque são muitas pessoas diferentes, são todos alunos internacionais, então a gente tem várias perspectivas culturais assim diferentes sobre como abordar alguma coisa e como realizar alguma coisa. E você tem que dar suporte a todas essas pessoas de modo igual e garantir que todas elas estejam participando daquilo ali também. Então é um pouco desafiador, mas organizando tudo direitinho, tentando sempre dar prioridade a coisas importantes e não esquecer das coisas que não são prioridade nesse momento, tem dado bem certo, assim, tem sido muito bom. Que legal, parabéns aí pela iniciativa, né, de engajar e pela visão, né, que não são todas as pessoas que têm essa visão e essa clareza, né, de identificar o objetivo, de ter clareza que
um pouco do seu tempo que você disponibiliza hoje, amanhã vai fazer muita diferença, né? Então, realmente é, é algo assim que é muito interessante compartilhar, até mesmo para os brasileiros que pretendem vir, né? Já vim com essa visão, com essa mente mais aberta, porque muitas vezes quando a gente está no Brasil, é comum as pessoas ficarem mais preocupadas com o dinheiro da tuition, se vai chegar, vai ter trabalho, moradia, aquelas coisas básicas, e não tem uma visão mais estratégica do todo, né? Essas preocupações são todas válidas. Eu tive todas e quando chega a data de pagar a tuition, eu ainda tenho essas preocupações. Mas a gente tem que ter um goal também. A gente não vai vir para um outro país só para fazer um curso. Eu acho que a maioria das pessoas ela pensam em imigrar. E mesmo que você não pense em imigrar, o que você vai fazer depois daquele curso? Quais são as habilidades que você vai ter ganho? O que você melhorou? Qual é a diferença da pessoa que entrou naquele curso e a pessoa que saiu? Não só necessariamente o conhecimento teórico que você vai pegar daquele curso, mas de todas as soft skills, né, que eles chamam, de estar naquele ambiente ali. E aí, por isso que eu sempre falo, aproveite todas as oportunidades que você pode ter. E eu falei exatamente isso numa reunião hoje que eu tive com os alunos de primeiro ano. A INSS ela não é barata, então, assim, tente pegar um pouco daquele dinheirinho de volta. Tente pegar todo qualquer recurso que você possa ter e aproveitar o máximo possível. Parabéns, Raquel. Adorei. Agradeço pelo seu tempo, por compartilhar sua história com a gente e muito sucesso nos seus estudos. Ai, obrigada, obrigada. Abraço, até mais. Tchau.